Pega o que for para você e o que não for para você, solta para o universo. Olha que frase interessante essa do mundo místico, né, do mundo do tarô. Para quem é fã, né, de astrologia, de taromancia, tá bem acostumado com essa fala, pega o que for para você, quer dizer, se algo fizer sentido, pega para você. Se algo tiver totalmente, fora ou nada a ver com o seu momento, solta para o universo. Olha que coisa interessante, né, quando a gente para pensar e se pega para você e o que não for, solta, muitas vezes as pessoas pegam para elas aquilo que não tem nada a ver com o contexto delas. Muitas vezes as pessoas, elas piram, às vezes, sei lá, em algo que alguém está dizendo, algo que está aparecendo ali na mídia e toma aquilo como uma dor, como se fosse dela. O que que isso diz de você? Isso diz o quê? Que se tu é aquela esponja que pega tudo que não é para você e fica como se fosse para você, o seu psicológico, o seu mundo emocional vai estar um caos, né? Porque às vezes a nossa desordem interna permite a desordem externa. E quando isso acontece, a gente não tem o controle sobre si. Óbvio que em determinados momentos históricos, o caos, né, também constrói um caminho para organização, né? A gente nasce do caos, mas esse pega para você, o que for para você, tá dizendo, será que algo que está aqui sendo dito não tem a ver aí com as suas questões? E se tem a ver com as suas questões, você sabe que tem a ver com as suas questões, ou você pega qualquer coisa e acredita ou tenta moldar para a sua realidade. Que isso é o que acontece, né, no mundo, né, do entretenimento ou mesmo no mundo dos negócios na internet. Muitas vezes as coisas estão construídas, né, os influencers, né, eles têm esse poder, né, esses poderes de fazerem com que você acredite que aquilo foi feito para você. E às vezes é só para você pegar para você, mas será que é seu? Será que isso faz parte do seu universo? Será que isso vai te acrescentar? Ou você tenta encaixar, às vezes, algo que não tem nada a ver com você, para você sentir que, de alguma maneira, isso tá te preenchendo. Isso na psicanálise a gente chama de ilusão de completude. Se você vive nesse processo, né, de achar que você precisa se completar e que algo, alguma palavra ou meu horóscopo hoje, ou sei lá, de repente um sinal do universo vai te dar sentido, você está tentando organizar o seu caos. Isso, muito natural. Eu, por exemplo, adoro ver meu signo, eu só vejo o meu. Então, assim, olha só, tem outros signos no nosso mapa, né? Quando a gente para pensar na questão, né, do mapa em si astrológico, a gente sabe que tem muita coisa que a gente poderia estar pegando e encaixando. E se a gente fizer isso, quase tudo vai ser para nós. Mas, normalmente, se você, assim como eu, sou uma taurina, por exemplo, adoro assistir canais que falam signo de touro. Isso para mim não é nem um entretenimento só, é às vezes no momento que eu quero relaxar, eu coloco ali e fico escutando e vendo os processos significativos, né, que as pessoas tentam dar, lá, significantes e significados, e dependendo do canal, se eu sinto que é de alta magia, eu presto um pouquinho mais de atenção para ver qual é a conexão da representação, da interpretação simbólica daquilo. Então, aí eu pego para mim, não só o que está sendo dito, mas eu pego para mim a questão do próprio processo da análise da interpretação daquele sujeito. Então, eu tenho esse prazer para fazer, por exemplo, nas horas vagas, eu faço isso
como não só como entretenimento, mas como como se eu fosse uma analista daquilo para ver se dá para ter sentido, porque às vezes eu vejo que tem muitas pessoas que ficam viciadas nesse tipo de conteúdo, tentando, através daquilo, resolver questões que são de ordem estruturante, né? Ao invés de tentar entender que aquilo está dentro de um campo mais simbólico de significado. Óbvio, se o seu processo de dor ele está muito mais relacionado a alguma questão que é uma questão emocional e que depende mais emocional, puramente emocional, e de repente alguma palavra dali que eu falo que são as psicólogas, as pessoas que não podem fazer terapia, né? Que é bem interessante, porque às vezes tem palavras, tem coisas que ajudam o sujeito, mas às vezes tem coisas que não é para você, é aquela coisa solta pro universo, que pode fazer até muito mais mal do que bem. Então aí tudo depende de como que o mundo psicológico, ou o mundo emocional, ou o mundo às vezes até, vamos colocar assim, a questão psíquico da pessoa numa ordem às vezes até psicopatológica pode estar alterada, e aquilo pode criar um caos ainda maior, ou apaziguar questões que se a pessoa tiver, por exemplo, a questão do pensamento mágico e um dereísmo muito forte, aí ela vai precisar, sim, às vezes, estar conectado com pessoas que realmente pode estar falando mais desse pega para você no sentido que vai acrescentar alguma coisa. Ou alguns canais, né, que nem eu já falei aqui que eu tenho esse prazer de fazer isso, eu solto porque não tem a ver com aquilo que eu estou analisando para saber se isso faz, né, uma conexão às vezes terapêutica real, né? E a gente pode até pensar assim, na questão de Jung dos arquetipos, e as questões que dão significado para algumas passagens desse psiquismo que pode estar ali pedindo um help em algumas questões que as pessoas colocam naquilo que Kierkegaard fala, que às vezes está muito mais voltado para uma estrutura mais religiosa. E se aqui tiver muito mais voltado para uma estrutura religiosa, você tem ali um trabalho muito bem feito na sua ética e mesmo você já passou por padrões estéticos, o dereísmo aqui pode te dar um sentido até pietistas para algumas questões. E se você está atrelado a essas questões que são mais do pietismo e você tem dentro da sua estrutura essa coisa que para dar sentido ela vai para o dereísmo e às vezes até para o pensamento mágico, pode ser que esse mundo, que é o mundo mais místico, que é o mundo da alta magia, possa fazer conexões, né, de ordens dimensionais aí de sentido para você poder se organizar psiquicamente. Aí faz todo sentido consumir conteúdos nesse campo, mas de pessoas que são confiáveis do ponto de vista interpretativo. E se você tem a capacidade de discernir, tudo bem que nem o cérebro consegue fazer esse discernir o real do imaginário, mas saber que dentro da sua realidade tem coisas que tá muito mais relacionado, às vezes, até um processo aí do pensamento mágico. Se você tiver muito mais nessa coisa do pensamento mágico, buscando significados e significantes, às vezes, dessas posições alienatórias, né, que eu colocaria assim a religião, neste caso, como um significado da própria vida, aí você tem que repensar se a sua fé ultrapassa aquilo que seria saudável do ponto de vista de mensurar a realidade. Aí é uma coisa que a gente tem que refletir, porque senão esse conteúdo pode ser muito mais psicopatológico do que lógico para te dar sentido ou mesmo te dar prazer. Por exemplo, eu disse que eu gosto do meu signo de touro, adoro assistir canais que falam coisas do meu signo e eu vejo se tem alguma coisa que casa ou se tem alguma coisa que é totalmente fora. E aí que entra essa coisa, vamos largar, né, pro universo aquilo que não faz sentido. E
absorver as coisas que fazem sentido para poder, às vezes, até equanimizar questões que você está pensando.